Vamos abrir a palavra de Deus? Livro de Efésios, capítulo 5, ou melhor, a carta de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Há 2 domingos atrás, pastor Jonatas e o pastor Rafael começaram a pregar sobre o tema que está aqui no nosso banner, vivendo o empoderamento que do alto recebemos. Uma palavrinha meio difícil, empoderamento, poder que nós recebemos. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos fechar esse tema para dar prosseguimento aí aos temas nossos do ano. Mas nos diz assim a palavra de Deus, vamos ler com atenção. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, e eu peço para você marcar na sua Bíblia esse texto que nós lemos, porque é nele que nós vamos refletir nessa noite, mas vá comigo lá em Efésios capítulo 1. E vamos ler o versículo 13 e o versículo 14 do capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Na mesma carta. Vamos ler junto esses 2 versículos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No início da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo já demonstra, já menciona a importância e a função do Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que provou do Evangelho. E ele usa 2 palavras específicas no início aqui da carta para falar a respeito do Espírito Santo. Ele usa a palavra selo e a palavra penhor. E ele descreve o Espírito Santo como sendo o selo e o penhor da nossa herança. O que isso significa? O Espírito Santo garante o processo de transformação de vida. O Espírito Santo é o que garante a nossa permanência no Senhor como discípulos do Senhor Jesus. Por isso ele sela todo o processo de conversão. Por isso o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós estaremos para sempre vivendo com Jesus, para Jesus, até Jesus voltar. Quando a gente ouve essa palavra penhor, quando a gente empenhora um bem, a gente está dando para aquela pessoa que a gente está empenhorando o bem uma garantia de que nós vamos pagar. A gente pode empenhorar um objeto ou qualquer outra coisa do gênero no empréstimo, dizendo, olha, se eu não pagar, você vai ficar com isso aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia de que a boa obra que foi iniciada na nossa vida, a boa obra de transformação, ela há de ser completada, como Filipenses diz de maneira tão clara. Ora, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la.
O que nos garante isso? A presença do Espírito em nós, que nos transforma, que nos aponta os nossos erros, os nossos desvios, que faz a gente caminhar em arrependimento e que faz a gente confessar pecados. Tudo isso é obra do Espírito Santo. É Ele que move o nosso coração, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que desperta a nossa vida quando nós estamos desviando do caminho reto e perfeito que o Senhor tem para nós. E por isso o Espírito Santo é o selo, é a garantia, é a cereja do bolo daquilo que Jesus fez por nós. O Espírito Santo é a presença de Jesus em nós. E nós temos falado sobre isso. Pastor Jonatas, enquanto pregava nessa manhã, ele disse, e eu quero retomar aquilo que ele disse nessa manhã, que o Espírito Santo não é propriedade de uma denominação ou de um movimento. O Espírito Santo habita em todo aquele que faz parte da igreja de Jesus. De Jesus. Você já deve ter recebido a piada ou feito a piada com você. Vocês são sorveterianos, vocês são muito frios. Parece que não tem Espírito Santo nessa igreja. Nós não podemos aceitar esse rótulo, irmãos. Isso é um rótulo do maligno, porque o Espírito Santo não é propriedade, como o pastor Jonatas pregou hoje no culto da manhã, não é propriedade de um movimento ou de uma denominação. O Espírito Santo está sobre todo discípulo de Jesus. Uma pessoa que se encontrou com Jesus, ela só se encontrou com Jesus porque o Espírito Santo abriu o coração dela. Essa realidade de que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, o entendimento só é gerado porque o Espírito Santo nos visitou. Ele começa o processo de conversão, e Ele sela o processo de conversão, e Ele continua em nós como penhor, como garantia. Então, o Espírito Santo está habitando na vida de todo crente, de todo aquele que é discípulo de Jesus. Ele não habita somente nos crentes da igreja A ou da igreja B, ou de um movimento religioso específico. O Espírito Santo está sobre todo discípulo de Jesus. Brincadeiras à parte, é claro que a gente brinca com a questão da maneira como nós cultuamos o Senhor, mas nós não podemos aceitar o rótulo de que somos frios e de que não temos o Espírito Santo. Nós só estamos aqui, nós só podemos orar, nós só podemos provar de arrependimento porque o Espírito Santo habita em nós. Isso é tão sério que uma vez um irmão de outra denominação veio me perguntar: mas vocês presbiterianos acreditam no Espírito Santo? A minha vontade era bater nele. Meu irmão, que pergunta é essa? Se nós acreditamos no Espírito Santo? É claro que acreditamos. Só entendemos o Evangelho porque o Espírito Santo abriu o nosso entendimento. Só permanecemos com Jesus porque Ele habita em nós, senão nós não caminharíamos com Jesus. Mas isso acontece por quê, irmãos? Porque há um entendimento errado do que é ser alguém que tem o Espírito Santo. A gente vive uma realidade em muitas comunidades por aí que distorce o sentido do que é estar cheio desse Espírito. Distorce. Estar cheio do Espírito, para algumas comunidades, infelizmente, é demonstrado através de manifestações sobrenaturais, como o pastor Jonatas também disse nessa manhã, aleatórias. Manifestações que não tem nenhum respaldo bíblico, que não tem nenhuma coerência com a palavra de Deus, e não tem funcionalidade nenhuma a respeito do crescimento do reino e da edificação da igreja. É claro que a caminhada com Deus é uma caminhada sobrenatural, mas tem muita coisa, abre aspas, fecha aspas, sobrenatural, que não tem nada a ver com estar cheio do Espírito Santo, porque não tem respaldo na palavra de Deus e não tem função na expansão do reino e na edificação do corpo. Não soma na igreja, não acrescenta no reino e não tem nada a ver com o que realmente é
é ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos meditar no que é estar cheio do Espírito Santo. Pode voltar para mim, Bibi, no primeiro slide. Pode passar. Isso. Por isso eu queria refletir com a igreja no culto dessa noite sobre essa pergunta: o que acontece com uma igreja cheia do Espírito Santo? Vamos ler juntos esse tema? O que acontece com uma igreja cheia do Espírito Santo? Mas é cheia do Espírito Santo segundo a palavra de Deus, não segundo movimentos aleatórios, sobrenaturais, que não têm a ver com a palavra e que não dão em nada, mas ser cheio do Espírito Santo segundo a palavra de Deus. Porque o texto que nós lemos aqui em Efésios, e o versículo central, o versículo principal desse texto, é o versículo 18, que nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, é um pedido, é um mandamento. Sejam cheios, enchei-vos, tenham atitude, busquem estar cheios do Espírito Santo. Por isso não é um convite de uma denominação, de um movimento, é um convite das Escrituras. E o que acontece com uma igreja? E quando eu falo igreja, você pode pensar de duas maneiras: tanto igreja como indivíduos, quanto igreja como corpo, como ajuntamento. O que acontece com uma igreja que entende esse chamado, essa ordem, e busca estar cheia do Espírito Santo? O que acontece com uma igreja assim? Isso é nítido, irmãos. Uma igreja, tanto igreja de indivíduos, cada um individualmente, quanto a igreja como corpo, é nítido quando uma igreja está cheia do Espírito Santo. Fica perceptível, gera impacto no mundo, gera testemunho do Evangelho, porque é um convite da palavra de Deus. E em primeiro lugar, o que acontece com uma igreja cheia do Espírito Santo, pode passar, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem discernimento espiritual. Vejam, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo: enchei-vos do Espírito. É responsabilidade nossa o quanto nós teremos do Espírito Santo. O Senhor já disponibilizou o Espírito Santo para cada discípulo. Jesus fez tudo o que tinha que fazer para que o Espírito Santo habitasse em nós. O quanto nós vamos estar cheio depende de nós. Por isso que é enchei-vos. O verbo está descrito de uma forma onde a atitude é nossa. O Espírito Santo está acessível para nós. O quanto nós seremos cheios depende daquilo que nós vamos enxergar. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem discernimento espiritual. A palavra de Deus nos diz que os discípulos de Jesus, isso está escrito lá em Coríntios, eles têm a mente de Cristo. A igreja, e eu falava isso a respeito da oração em comunidade, em outra pregação, a igreja precisa enxergar as coisas diferente, porque a igreja tem um discernimento espiritual, a nossa maneira de pensar, a maneira como nós enxergamos o mundo precisa, irmãos, ser diferente. O apóstolo Paulo está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E por que ele está trazendo essa questão do embriagar com o vinho? Porque os antigos se embriagavam com vinho para esquecer dos problemas, anestesiar a alma e viver uma alegria, de estado de alegria, uma alegria momentânea. Além disso, os crentes dessa igreja estavam numa sociedade idólatra aos deuses gregos. E tinha um Deus com um D bem minúsculo,
chamado Dionísio, o deus do vinho, que incentivava os seus seguidores a se embriagarem. E então, quando eles se embriagavam, era crido que o próprio Deus do vinho possuía aquelas pessoas. E eles ficavam então sem discernimento nenhum. Eles viviam de maneira alucinada, perversa e promíscua, porque nesses cultos a esses deuses, como Dionísio, o deus do vinho, havia orgias sexuais, havia sacrifícios físicos. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele está fazendo um contraste dessa vida de excesso de vinho com a questão de estar cheio do Espírito. E é claro, irmãos, que pensando nisso, talvez a gente não esteja embriagado do vinho, mas talvez a gente esteja embriagado do dinheiro, da autossuficiência, do poder, do sexo e de outras coisas que nos embriagam, que são excesso na nossa vida e que nos impedem de estarmos cheios então do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está estabelecendo um contraste. Enquanto a embriaguez do vinho arranca a lucidez das pessoas, arranca o discernimento das pessoas, arranca a capacidade de pensar, de sonhar, de ter consciência, estar cheio do Espírito Santo traz discernimento espiritual, traz sabedoria, traz direcionamento, traz rumo para a vida do crente. Então, estar cheio do Espírito é uma necessidade. E eu não consigo obter discernimento espiritual, sabedoria, lucidez espiritual, se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Não tem outro caminho. Quer ser alguém sábio, segundo Deus, segundo os princípios do reino, segundo a palavra de Deus, é extremamente necessário estar cheio do Espírito Santo. E deixar para lá todo tipo de embriaguez, de excesso que nos cega, que arranca de nós discernimento, que deixa a gente vulnerável, como aquelas pessoas ficavam vulneráveis a esse Deus chamado Dionísio. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos discernimento, sabedoria, rumo para a nossa vida. Nós não estamos cegos, mas nós caminhamos com os olhos abertos para as coisas de Deus. E o que esse discernimento espiritual nos traz? Traz uma alegria genuína, irmãos. Enquanto a embriaguez era uma falsa anestesia para as dores e para os dilemas da vida, quem é cheio do Espírito Santo, tem discernimento espiritual que produz uma alegria genuína. Nós, enquanto passamos pelas tribulações e pelas dificuldades, uma vez cheios do Espírito, nós não anestesiamos elas, a gente não fica indiferente, o crente sofre, o sofrimento faz parte da vida do cristão, mas nós não temos uma alegria que é gerada por embriaguez, ou uma alegria que tem a ver com o estado de alegria. Nós temos uma alegria que é de essência, é de dentro para fora. E quanto mais cheios do Espírito Santo, esse discernimento espiritual toma conta do nosso coração, e nós não precisamos viver nenhum tipo de embriaguez, seja de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de excesso, porque nós estamos cheios do Espírito, e uma vez cheios do Espírito, nós não precisamos tentar anestesiar de maneira falsa, de maneira limitada, as dores e os dilemas da vida, porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor tem a ver com o perdão do Senhor na nossa vida, a alegria do Senhor tem a ver com uma esperança viva de que as coisas não vão terminar ruins para a igreja do Senhor. E quando o apóstolo Paulo está convidando, se encham do Espírito, entendam a responsabilidade de levar uma vida onde a busca pelo Espírito Santo acontece, onde a busca pelo Espírito Santo acontece na oração, na confissão de pecados, no se submeter a processos de disciplina, no buscar a palavra de Deus, no estar no culto. Entendam, no lugar de embriaguez, seja o tipo de embriaguez que for, não façam como os antigos,
como esses povos que bebem para anestesiar a alma e para gerar uma falsa e limitada alegria, mas se encham do Espírito, e vocês não vão ficar cegos e bêbados, mas vocês vão ficar com os olhos abertos e cheios de discernimento, de sabedoria e de rumo na vida. E isso traz luz para a alegria do crente. A alegria do crente é algo genuíno, é profundo, é verdadeiro, porque não diz respeito àquilo que nós fazemos, mas diz respeito àquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. E ainda, olhando para o texto da palavra de Deus, porque todos os versículos que nós lemos estão ligados a esse versículo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse versículo é o versículo chave para a gente entender cada lição desse texto. Olha só, vamos ler juntos o versículo 15. Vamos ler bem forte. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Quem é cheio do Espírito tem discernimento espiritual, tem sabedoria de Deus, tem a mente de Cristo, e então sabe aproveitar o tempo de maneira assertiva. O apóstolo Paulo traz termos muito fortes aqui. Olhem como vocês estão andando. Vede prudentemente como andais, não como necios, ignorantes, essa palavra significa, e sim como sábios, com discernimento espiritual, de quem é cheio do Espírito Santo, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Olha só, se a gente quer viver uma vida que realmente vale a pena, e uma vida que vale a pena não segundo os princípios do mundo, mas segundo a palavra de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Se tem algo na vida de todas as pessoas que não se recupera, é a perda de tempo. É gastar tempo com aquilo que não tem proveito. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vede como vocês estão andando. Olhem para a conduta de vocês, não andem como ignorantes, andem como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Mas os discípulos de Jesus não conseguem aproveitar o tempo de maneira assertiva, viver a vida de maneira assertiva, aproveitar os dias, as horas, as semanas, os anos de maneira assertiva, se não estiver cheio do Espírito Santo. Porque estar cheio do Espírito Santo nos dá um discernimento espiritual, para que a gente viva a nossa vida de maneira que ela realmente vale a pena de ser vivida. Se a gente quer deixar um legado para as próximas gerações, elas precisam olhar para a nossa vida e ver onde a gente mais gastou tempo, e ver que a gente gastou tempo com aquilo que tem a ver com o projeto de Deus, com aquilo que Deus valoriza na palavra dEle, com aquilo que Deus prioriza. E se a gente quer experimentar disso, a gente precisa estar cheio do Espírito, ter discernimento espiritual que faz a gente aproveitar o tempo de maneira assertiva. E ainda, olhando para o texto, versículo 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se eu perguntar aqui nessa noite, eu imagino que todos erguerão a mão. Quem aqui quer compreender a vontade do Senhor? Eu quero, para cada área da minha vida, ministério, família. Todos querem, porque a palavra de Deus nos diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Quem não quer isso, irmãos? Quem não quer experimentar a vontade daquele que criou todas as coisas, aquele que nos conhece desde o interior da nossa mãe, como o Salmo 139 nos diz? Mas sabe por que às vezes a gente não enxerga
de maneira clara a vontade do Senhor e a gente caminha de maneira insensata nas nossas decisões, na nossa vida, falta mais o Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo nos sensibiliza àquilo que é vontade do Senhor. O Espírito Santo revela para nós, através da palavra, através de um irmão, sela no nosso coração aquilo que é vontade de Deus. Caminhamos às vezes perdidos como discípulos de Jesus, porque o Espírito Santo está em nós, está disponível, mas a gente não está pleno do Espírito. Há uma ordem na Bíblia: não apagueis o Espírito. E essa ordem não tem a ver com a nossa capacidade de excluir o Espírito Santo de nós, mas tem a ver com a capacidade que nós temos de deixar o Espírito Santo pálido ali na nossa vida. O Espírito Santo ali, muito pálido, muito aquém do que ele poderia estar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a vontade de Deus para a nossa vida, para cada área da nossa vida, começa a se desenrolar diante dos nossos olhos. E de repente nós somos surpreendidos com aquilo que Paulo diz ainda em Efésios, que ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A vontade de Deus é maravilhosa, irmãos. E eu não estou falando que a vontade de Deus exclui dificuldades, porque seria uma mentira, porque as dificuldades moldam o nosso caráter. Mas o que eu estou dizendo é que se nós queremos conhecer, caminhar pela vontade do Senhor, pela vereda reta do Senhor, é necessário entender esse convite, essa ordem de estar cheios do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito na vida da igreja faz com que a igreja caminhe na vontade de Deus. Amém? Mas o que mais que acontece com uma igreja que é cheia do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus? Volte seus olhos para o texto junto comigo. Vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Vamos ler bem forte, versículo 19 e versículo 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta: o quanto nós temos valorizado e o que nós esperamos dos ajuntamentos santos? Repito, o quanto nós temos valorizado, dado valor, e o que nós temos esperado dos ajuntamentos santos. O que é ajuntamento santo? É o que nós estamos fazendo aqui essa noite. É o grupo de crescimento. É todo ajuntamento da igreja por propósito espiritual. É um ajuntamento santo. Onde a igreja se ajunta, é para ser um ajuntamento santo. E o que nós esperamos desses ajuntamentos? Quando nós viemos para um culto de domingo, quando a gente vai para um grupo de crescimento, quando a gente vai para o encontro da juventude, o que a gente espera e qual o valor que a gente atribui para o ajuntamento santo? E por que eu estou falando isso? Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela valoriza a adoração e a edificação comunitária. Isso tem grande valor para uma igreja, para uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Irmãos, na sexta-feira, depois de passar 15 dias de férias, longe da igreja, eu vim para o Entardecer com Cristo. Eu vim para cá e foi um tempo de busca aqui. Quem não veio, perdeu. Uma semana de oração maravilhosa. Você talvez não pôde vir, mas você que podia estar aqui não esteve, perdeu. Mas no ano que vem a gente tem mais, no início do ano. Mas eu vim para cá na sexta-feira, depois de um tempo de férias, distante da igreja. Fui visitar a igreja do pastor Vinícius, lá em Mojimirim. E eu vim para cá, sentei, e a Miriam, esposa do evangelista Guilherme, que me conhece desde pequenininho, orou comigo naquele entardecer com Cristo.
E ela fez uma oração que me abençoou, me quebrantou. Foi um carinho de Deus no meu coração, na sexta-feira, aquela oração da nossa irmã Miriam. E depois a gente saiu daqui, eu fui para o grupo de crescimento já ministrar para a galera, com saudade do pessoal. Irmãos, que maravilha estar reunido como igreja, viver isso aqui, que nós acabamos de ler na palavra de Deus, falando entre vós, juntos, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quando a gente se reúne falando entre vós, o texto está dizendo, do ajuntamento. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que uma igreja cheia do Espírito Santo valoriza o ajuntamento, valoriza essa adoração em comunidade, essa edificação, um edificando a vida do outro, um orando pelo outro, falando entre vós com salmos, louvando a Deus juntos, glorificando a Deus, não individualmente, mas reunidos, seja num grupo de crescimento, seja numa rodinha que às vezes a gente faz de comunhão para louvar o Senhor, tocar um violão, conversar uns com os outros, ler a palavra juntos. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente valoriza isso. A gente tem isso como privilégio. Eu voltei de férias e sexta-feira foi maravilhoso estar aqui. Que saudade que eu estava da igreja. É maravilhoso estar junto. É maravilhoso ouvir a dor do irmão, orar e ver Deus agindo. É maravilhoso viver essa realidade de louvar o Senhor junto, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Mas isso aqui não tem a ver apenas com louvor junto, mas tem a ver com o conteúdo das nossas conversas quando a gente se reúne como igreja do Senhor. Quando a gente fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor de coração, qual é o conteúdo das nossas conversas quando a gente se reúne? Quando a gente vai na casa de um irmão, porque ali é ajuntamento santo, a igreja está ali. Quando a gente senta para conversar depois do culto, a igreja está ali. E a igreja cheia do Espírito Santo valoriza esse momento e aproveita esses momentos juntos como igreja da melhor maneira possível, adorando ao Senhor e edificando um a vida do outro. Isso que eu estou pregando aqui nessa noite são indícios que a palavra de Deus nos dá para nós ponderarmos no nosso próprio coração o quanto nós estamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Gente cheia do Espírito não despreza os ajuntamentos santos da igreja do Senhor. Valoriza. É bênção cantar junto com os irmãos, falar da palavra de Deus com os irmãos, estar juntos. Pessoas vazias do Espírito Santo desprezam ou participam do ajuntamento santo de maneira mecânica e religiosa. Gente que está cheia do Espírito Santo não participa de um culto, de um encontro de maneira mecânica ou religiosa, mas participa com expectativa, porque valoriza. E mais, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive em constante gratidão. Olha só para o texto, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de quem? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente sabe, a gente vive uma vida de gratidão. Gratidão ao Pai, em nome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que cada uma das bênçãos, das provisões, não tem a ver com o mérito nosso, tem a ver com os méritos de Jesus. Gratidão em o nome de Cristo é gratidão quando eu reconheço que tudo aquilo que eu recebo, material e espiritual, não tem a ver com as minhas boas obras, mas tem a ver com a fidelidade de Deus através de Jesus. É gratidão a Deus Pai, sempre, ações de graças em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas ingratas,
que só murmuram não estão cheios do Espírito Santo. Quando a murmuração é o que prevalece nos nossos lábios, e muito mais do que os nossos lábios, no nosso coração, significa que nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque gente cheia do Espírito Santo vive uma vida de ação de graças ao Senhor, constantemente. Olho para as dificuldades, mas em tudo eu vejo o Senhor, soberania do Senhor, vontade do Senhor, impulso do Senhor, por meio de Jesus na minha vida. Ingratidão, murmuração, é sinônimo de vida vazia do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que valoriza o que Deus tem feito no nosso meio por meio de Cristo Jesus. É uma igreja que vive uma gratidão, não momentos de gratidão, mas uma constância de gratidão. Gente cheia do Espírito Santo é gente grata. E por último, o que a palavra de Deus nos diz? Uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Vamos ler o versículo 21. Uns aos outros no temor de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, e continue pensando em igreja, tanto a igreja coletiva quanto a igreja individualmente, uma igreja cheia do Espírito Santo não vive para si mesma. Olha só, a proposta da cultura que nos cerca é cada um cuidando do seu próprio nariz, cada um pensando somente no seu bem-estar, cada um se preocupando apenas com a sua vida, mas a proposta do reino de Deus é diferente. Quando eu olho para esse texto, o versículo central, não vos embriagueis com o vinho, mas estejam cheios do Espírito Santo. E esse bloco desse texto termina com a seguinte afirmação: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu não tenho direito de viver uma vida autônoma. Não tenho, como discípulo de Jesus. E quando eu estou cheio do Espírito, eu me sujeito ao meu irmão. E sujeitar uns aos outros no temor de Cristo significa tratar o próximo como Cristo quer que a gente trate. Como Cristo ensinou, não só em teoria, mas ensinou com a prática dele. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, essa ideia, essa cultura de viver para mim mesmo, de viver uma vida em si mesmada, não prevalece, porque gente cheia do Espírito é sensível à dor do outro, quer ser bênção na vida do outro, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Quando eu começo a viver se preocupando somente com a minha vida, com a minha história, com o meu nariz, com o meu dinheiro, com as minhas posses, com aquilo que me dá prazer, vivendo de maneira hedonista, eu não estou cheio do Espírito. Gente cheia do Espírito vive olhando para o outro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se relaciona com as pessoas da maneira como Jesus nos deu exemplo, se importando com elas, olhando para a vida delas, se interessando pela vida delas, sujeitando-vos uns aos outros, tendo esse relacionamento segundo o que Cristo ensinou. Quanto mais vazios do Espírito, mais autônomos e independentes a gente acha que a gente é. Autonomia e independência é uma proposta do diabo em Gênesis 3, quando a queda aconteceu. Vocês serão como Deus. Vocês não vão mais precisar de Deus, vocês vão viver do jeito que vocês querem, sem se importar com ninguém. Mas gente cheia do Espírito Santo é gente que se sujeita uns aos outros no temor de Cristo, na vontade de Cristo, no exemplo de Cristo, do jeitinho que Jesus nos ensinou. Não é maravilhoso, irmão, ser uma igreja cheia do Espírito Santo? A palavra de Deus nos demonstra o que acontece com uma igreja que é cheia do Espírito Santo.
ela tem discernimento espiritual, ela valoriza a adoração e a edificação em comunidade, ela vive em constante gratidão e ela não vive para si mesma. Uma igreja assim pode impactar o mundo caótico que a gente vive? Pode, impacta, porque é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a presenciar. E ninguém pode segurar uma igreja cheia do Espírito Santo. Nem uma igreja coletiva e nem você, como igreja individual aonde Deus tem te enviado. Vamos ser cheios do Espírito? Vamos buscar mais a plenitude do Espírito Santo em nós? E não esperar manifestações que não têm a ver com a palavra de Deus, mas esperar aquilo que a palavra de Deus garante, como vidas que são cheias do Espírito. Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar juntos. Eu queria convidar você a dar a mão para a pessoa que está do seu lado. A palavra de Deus nos deu nessa noite alguns requisitos para a gente olhar para o nosso coração e entender o quanto nós temos tido do Espírito Santo que está disponível para cada um de nós. Quanto, irmãos? Quanto você tem do Espírito Santo? Quanto? Pensa aí. As suas atitudes vão demonstrar o quanto você está cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é disponível. Jesus abriu o caminho para nós sermos cheios dele. E quando nós cantamos que o Espírito Santo está aqui operando em nossos corações, não é uma vã repetição, é uma realidade. O Espírito Santo está aqui nessa noite, operando em nossos corações, ministrando a sua graça e o seu amor, nos convidando a sermos cheios dele, plenos dele, para impactar o mundo. O poder da igreja é poder espiritual, e o poder espiritual só acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo. A maior vergonha para a igreja diante do mundo é estar vazia do Espírito. A nossa maior virtude é ter esse Espírito disponível e poder ser cheio dele. Nós vamos orar por isso. Senhor, obrigado pela tua palavra, palavra fiel e verdadeira, palavra de Deus para o nosso coração. Senhor, se nós avaliarmos a nossa vida, nós vamos ver que nós precisamos mais do Espírito Santo, mais do Senhor em nós e menos de nós mesmos, menos do nosso ego, Senhor, menos de todo e qualquer tipo de embriaguez que arranca de nós discernimento, que nos cega, como cegava aqueles povos antigos que se embriagavam com vinho. Mostra para nós aquilo que tem nos embriagado e que tem impedido de estarmos cheios e plenos do Espírito Santo. Talvez é o dinheiro, talvez é a autoconfiança, talvez seja até bebida alcoólica que nos embriaga. Porque Deus, estar cheio do teu Espírito não tem nenhuma contraindicação, é uma necessidade nossa, e nós precisamos todos os dias. Enche, Deus, cada vez mais a Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, do Espírito Santo da promessa, penhor da nossa herança, selo da nossa salvação. Louvado seja o teu nome, Jesus, porque nós temos sido constantemente visitados pela ação e pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Que possamos sair daqui nessa noite e entender que essa é uma necessidade não apenas de uma noite, mas uma necessidade constante, mais do teu Espírito, Jesus, sobre a vida do teu povo, sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Vamos receber a bênção? E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações, virtudes do Espírito Santo
esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre, até o grande e glorioso dia onde o Senhor Jesus há de voltar, e então estaremos para sempre nos céus com Ele. Amém e amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus te abençoe.